Você sempre ganha muitos pontos. O Alexandre Pato seria uma boa voltar para São Paulo? Não. Não, porque ele não vai vir barato. E pelo que ele apresentou, que está apresentando e que apresentou nos últimos 3 times, pegando desde a época do Corinthians, eu não acho que seria um bom reforço para São Paulo, não. Aí fala assim, ele vem ganhando R$200 mil. Ok, mas ele não vai vir ganhando R$200 mil. Ele vai ser um jogador que vai vir ganhando mais de R$500 mil. E pelo que ele jogou, como eu digo, apresentou nos últimos 3 times, eu não acho que seja um reforço para o time do São Paulo, não. Eu acho que quem contratar o Pato, ele vai fazer uma contratação de muito risco. Mas o torcedor do São Paulo, Flavinho, gosta muito do Alexandre Pato. O torcedor do São Paulo sempre gostou de ex-jogador do time, né? Mas e ele tem a característica que o Dorival gosta, que é de velocidade. Eu acho que seria uma boa, sim. Eu só não sei como é que o São Paulo iria pagar. Ele, na China, a última informação que eu tinha tido do Pato é que ele estava fazendo bastante gol. Mas a China a gente precisa relativizar um monte de coisa. Mas, do São Paulo, o último que veio da China, arrebentou no Campeonato Brasileiro. O Hernandes, exatamente. O Hernandes. Então a gente precisa relativizar. Que teve um amigo meu que falou que era péssima contratação porque não ia dar certo. Não entrega ninguém. Agora, o Pato, para o que o São Paulo está precisando, depois da saída do Prato, eu acho que o Pato ainda dá um caldo, sim. Dá, Edmundo? No São Paulo, eu acho que, por exemplo, ele não encaixa em alguns clubes, esse Corinthians não dá certo. Por que ele não falou voltar? Essa respirada do Edmundo ele não falou voltar pro Corinthians, não falou. Mas assim, depois do Milan, eu não vi mais ele jogar futebol, assim, com todo respeito. Cara, isso me irrita muito quando o cara quer jogar em alto nível, quando o cara quer ganhar dinheiro, quando o cara é fora do Brasil o pensamento dele. Aí, quando esgotou todas essas possibilidades, volta. Aí ele pega um assessor de imprensa bom, que começa a colocar ele num site aqui, num jornal ali, numa rádio aqui, num programa que tem uma audiência como a sua, Benjamin. E aí, pronto, ele vira pauta. Enfim, pra mim... Ai, cacete. Ele não vai durar. Pra mim, esse microfone não pra mim, o Pato já deu. Pra mim o Pato já deu. Mas o Pato não tem nem 30 anos, né? Não. Enfim, o problema não é a idade. O Emerson entrou quarta-feira aí com 39 anos e correu pra caramba. Ele não corre desde os 20. Então, assim, não é nada pessoal. A ex-namorada dele morava no meu prédio, aí encontrei com ela no elevador. Aí ela, você não gosta do Alexandre? Você tá falando sério? A mulher te deu uma intimada assim? Não me deu intimada. Ela brincou, chega a falar isso. Uma enquadrada só. E aí, tem que gostar de você. Brincou, E aí você falou o que pra ela? O Alexandre tem 28 anos. E aí você falou o que pra ela, namorada? Não, cara, a gente faz programa dia a dia. Eu ainda tava na outra emissora, eu não tava aqui ainda. A gente faz programa dia a dia. E aí, sei lá, naquele dia ele não foi bem. E eu não falei bem, mas não é uma coisa pessoal. Mas aonde ele jogou? Depois que saiu do Milan. Jogar, performar. De fato, é compatível com o que ele ganha. O Corinthians pagou à vista. Entende? Então, assim, me incomoda muito o cara não ter opção. Agora já tem o Conca também. Você vai falar do Conca também, não? O Conca tá livre. Que rescindiu lá. Conca tá livre. E tá meio barro, meio tijolo. E que qualquer... Tá meio o quê? Barro, meio tijolo. E aí qualquer time aqui vai ser a contratação do século. Sabe o que os clubes fazem? Contratam como escudo, deixam uma dívida enorme nos clubes e o dirigente fez a parte dele. Eu contratei. Se não performou, não é culpa minha. Não há responsabilidade na contratação de jogadores que vêm ganhando fortuna e que não performam. O Giovânio é terceiro reserva no Flamengo. Ninguém fala nada. Ninguém fala quem é o responsável pela contratação do Giovânio. E o Conca? Me responde. Quando a gente for falar do Flamengo, eu quero essa pauta. Quem é o responsável? Pode falar agora, porque como eu falei do Alexandre Pato, que ele também falou que do Flamengo. Terceiro reserva. O Flamengo jogou com reserva contra o Fluminense e ele tá no banco. Eu olhei, não acredito. Bem, hein? 600 quilos de alcatra? sem osso. Aqui, a outra parte é lá, a outra metade eu ainda é lá. tenho um pedaço lá. Putz. Falta responsabilidade. Claro. Se algum time do Brasil contratar o Pato, é irresponsável. É a minha opinião. Quem quiser gostar, que gosta ou não.
Eu tô com o Edmundo também nessa daí, bem. Tu jogaria no Corinthians hoje, mano? Não, nem a pau. Depois daquele pênalti que ele perdeu contra o Dida, ele não pisa na Zona Leste. Não é que ele não joga no Corinthians, ele não chega. Da ponta da Vila Guilherme pra frente, vai ter que tomar cuidado, não pode pisar lá. Você tá de preto e branco hoje, tudo bem, tudo legal. Tranquilo. Pascoal, você que conhece aí, você é da região. Tem lá, ponte da Vila Guilherme, tá chegando Vila Maria, que já tá na divisa ali com a Zona Leste, ali já não pisa mais. Eu vou falar o que eu falei na época. Quando o Corinthians contratou o Pato, eu falei, péssima contratação. Porque se um clube de ponta da Europa, o Milan, apesar de não estar bem, é o Milan, né? É o primeiro escalão, né? Liberando um jogador de 24 anos. Se o Milan está liberando um jogador de 24 anos para voltar para o futebol brasileiro, que alguma coisa tem. É verdade. Me lembre um jogador vendido para a Europa, né? Para jogar em time de ponta que voltou com 23, com 24 anos. Gabigol. Não, mas ele ainda é. Não, ele tem veio caso, para empréstimo. Ainda é da Inter. Você precisa entender o seguinte, o Alexandre Pato, ele foi contratado. O Milan falou, pode levar, paga aí e leva. E só para passar os números do Pato na China, ele tem 15 gols em 24 jogos. Não é ruim. A média é muito boa, inclusive, mas... É uma média boa. Não tá Não é ruim, muito boa. Não é ruim. Não é ruim, é boa. Então serve pro gol, não. Muito boa, né? É boa. O que eu tô falando é que precisa relativizar porque é China. Mas o Pato centroavante. Eu acho que pro São Paulo ia bem. O problema, eu concordo com o Edmundo na questão financeira. Mas você precisa somar tudo no pacote, não é só o que o cara pode render. O Edmundo não falou só do dinheiro. O Edmundo falou do Giovani. Por exemplo, Giovani ganhar 600 pau por mês, não tem o menor cabimento. Se você trouxer o Pato, que nem disse o Theo, para ganhar, sei lá, eu não gosto de ficar lá, eu não gosto de quantificar muito, porque para mim qualquer valor é bem alto nesse de futebol, mas ganhar 200, 300 pau, né, um salário que é mais ou menos compatível com o resto do elenco, acho que faz algum sentido. A média do elenco, faz algum sentido. A média do elenco. Agora, fazer uma ginástica monstruosa para poder trazer o cara, 1 milhão, não sei o quê, papai, não, porque vamos vender camisa, não sei o quê, acho que não. Olha o que o Pato falou, vamos colocar aqui. O que o Alexandre Pato falou, vamos colocar as imagens. Olha lá. Também não descarto uma volta ao futebol brasileiro, porque tenho muito carinho por ele. Tenho muito carinho pelo torcedor são paulino e eu adoro o Flamengo. Isso foi numa entrevista, é isso? Ele deu pro Globoesporte.com. Que cavada. E eu adoro o Flamengo, quer dizer, pá! Mas a China passou do lado. É uma metralhadora giratória, né? Eu acho que ele está sabendo que o Flamengo está precisando. Eu acho que não vai ser que tiro foi esse, não. Eu acho que esse tiro aí vai ficar pelo caminho. Eu acho que esse tiro vai ficar no caminho. Eu acho que o São Paulo não vai se mexer. Acho que o Flamengo não vai se mexer. O São Paulo se mexe. Será? São Paulo se mexe. Será? O São Paulo se mexe. Eu acho que os dois se mexem, dependendo do que acontecer. O São Paulo se mexe, porque os caras do São Paulo adoram o Pato. Os caras do São Paulo gostam do Pato. A torcida também. O presidente o presidente do São Paulo que ele não jogou bem nenhum. Ele teve um momento razoável no São Paulo. É que o São Paulo nos últimos 10 anos ele foi médio no São Paulo. Então, mas no São Paulo nos últimos 10 anos ninguém jogou bem. Ele teve uma atuação média. Era jogo bom, por exemplo, ele fez um golaço contra o Grêmio, né? Que eu me lembro bem. Teve, o São Paulo mas foi médio. O São Paulo não foi vice-campeão brasileiro outro dia aí? O Pato estava nesse time, não estava? E o Pato, assim, eu me lembro, o Pato parece que aquele corpo precisa um pouco mais de alma, sabe? Eu acho que não vai. Não vai. Ele tem um estilo lembrando o Lenine, né? O Lenine é que fala isso. O Pato, se ele fosse um cara mais ligado na partida, eu não tenho dúvidas aí que pela qualidade técnica, ele seria um excelente jogador. Mas o Pato dá a impressão que ele acabou de sair de uma endoscopia e entrou no campo. Sabe, que você tá aguardando o parente para te levar para casa. O Pato com a toalhinha. Tá toda hora olhando pro alto, meio sem saber o que tá acontecendo. Eu vejo o Pato hoje um jogador extremamente caro, que talvez não deu o retorno esperado pelo clube que... O Corinthians precisa de um jogador desse. Aqui precisa, você tá maluco? Depois daquele pênalti que ele perdeu contra o Dida. Você vai levar esse pênalti a vida inteira, nunca ninguém perdeu pênalti no Corinthians. Mas daquele jeito não se perde. E se o São Paulo contrata o Alexandre Pato, fala o que você falou, Theo. Vem com uma contratação bombástica de mundo, vai ser o diabo. Mas o Flamengo, eu descartaria, hein? Porque o Flamengo, o Pato não tem chance. Nem de jogar aberto, nem de jogar enfiado. O patrocinador é Nike ou Adidas do Pato? É Nike, né? Nike. É Nike. Então eu ia falar que a Adidas está acertando o São Paulo, podia viabilizar, mas também não. Mas a Adidas está saindo do Palmeiras e... Tá indo pro São Paulo. De repente pode ser que... No negócio de mudar patrocínio de camisa, não vejo nenhuma vantagem para ninguém nessa hora. Se ele é Nike, de repente é para jogar no Corinthians, que ele tem Nike. Pascoal, ele está falando aí. Você não viu a entrevista? Põe de novo a entrevista que o Pascoal não leu.
Pascoal fica Eu li a mandando entrevista, WhatsApp mas o aí, Corinthians não é do ele não centroavante, lê. gente. Põe de novo aí, põe de novo o que o Alexandre Pato falou. Pergunta pra torcida não do tem Corinthians, Palmeiras, se ela não tem quer. Corinthians, não tem Bota, Vasco, não tem faz uma Fluminense. pergunta aí, não Ali, ó, quer, não no quer. seu Hashtag também não aí. descarta uma volta ao futebol brasileiro, porque tenho muito carinho por ele, tenho muito carinho pelo torcedor São Paulino e eu adoro o Flamengo. Ele adora o Flamengo. Então, isso ele por quê? falou pro site brasileiro. Aí amanhã liga um cara lá do Tuto Mercato e fala: tem um carinho enorme pela Itália, quero voltar pra Mas Itália. ele tem- Tá cavando, tá Mas ele cavando, adora, irmão. ele adora o Flamengo porque ele é gaúcho, nunca jogou lá. O Pato não é gaúcho, ele é paranaense. Bom, né? Pato Branco. Aqui ele teve bons momentos no Rio, né, Bento? Pato é porque ele O é de Edmundo Pato não Branco. falou aí da ex-namorada? Ele teve bons momentos no Rio. Ah, o cara não pode gostar Fora do do Flamengo, tem campo. que ser carioca pra gostar do Fora Flamengo. do campo. Olha aqui, Você o é Júlio. paulista e o seu irmão, dois paulistas. Fora do falam campo ele é melhor do que Flamengo, dentro. Olha aqui, eu perguntei, torcedor do São Paulo, torcedor do Flamengo no Twitter, quer a volta do Pato? O Júlio, torcedor do Flamengo, sim. Devolva o São Paulo Futebol Clube, sim. Josi Silva, sim. Valnei Alves, não, pelo amor de Deus, não. Mas o torcedor de São Paulo em especial, eu gostaria sim. Eu penso como o Theo José. Para mim, ele precisava ter um pouco mais de sangue nos olhos. Porque ele não é um jogador tecnicamente ruim, não. E ele, quando jogou no São Paulo, fala como aí você pegou no Corinthians, mas lá. E contra o Flamengo, olha lá. Olha aqui, Tá lembrado desse, não? olha aqui, Edmundo, o Luiz Guilherme, você é louco? O Pato ia arrumar o ataque do São Paulo, a torcida o espera de braços abertos. Claro. No São Paulo, por isso que eu tô falando. E o presidente do São Paulo adora o Alexandre Mas o São Pato. Paulo- A torcida adora o Alexandre Pato. Não sei quais são as condições para ele sair da China. Mas que ele tá dando um recado, que ele tá mandando um bilhetinho pros caras, ó. Como é que o mano fala que ele tá aí se colocando à disposição? Baixando a alcinha. Olha aqui, ó, Flavinho, Roberto Oliveira. Meu sonho é o Pato no Flamengo, cairia como uma luva. Rapaz, pode falar? Eu já não sei, acho que no Flamengo. Eu tô em outro planeta. Eu Flamengo também, tem Henrique eu Dourado. também. Nossa, mano. Eu me Viseu, surpreendo, Guerreiro. Você tá maluco? O Pato não joga no Flamengo. O Flamengo hoje, ele tem 3 opções para centroavante. Um tá impossibilitado, que é o Guerreiro, que tá no negócio do doping ainda. Tem o Viseu, que é reserva imediata Mas quem tá do inscrito Henrique na Dourado. Libertadores, O né? Guerreiro tá inscrito, jogador, é funcionário do clube ainda. Qual time ele jogaria no Brasil? Tem o pra você? Lincoln, o garoto Lincoln, que pra Também. mim seria muito melhor que ele. Muito melhor aí dar uma chance pro Lincoln do que contratar o Alexandre Pato. Em qual time do Brasil ele jogaria? Eu acho que tem algumas opções, Pascoal, mas diante do que ele construiu no São Paulo, concordo com o Theo, não chegou a ser craque, não chegou a ser o ídolo do São mas Paulo, foi onde ele mas ele não jogou, foi mal. No Brasil, depois aí da passagem meteórica que ele teve no Inter, quando ele apareceu, arrebentou e já foi vendido para a Europa, o outro clube que ele conseguiu fazer um pouco de sucesso foi o São Paulo. Fluminense, de repente. O jogo da vida dele tem foi aquele dinheiro, no mal. antigo Palestra Itália contra o Palmeiras. Aquele A foi o estreia jo- dele, a ele estreia fez dele. 2 gols, Aquele é foi o jogo da E vida teve dele. no Corinthians contra o Flamengo que ele marcou 2 gols, que ele foi convocado para a seleção no dia seguinte. Lembra? No Pacaembu? Ah lá, aquele gol ali. Aí, ó, esse aí, ó. Que o Alexandre Olha o gol Pato- que ele fez. Eu vou falar, Edmundo, eu acho que qualidade ele tem. Ele não é craque, o cara conhece de bola. Mas o que é ele, o kit Alexandre Pato não ajuda, né? Ele passa uma displicência, sei lá, ele passa que não tá nem aí pro mundo, não é? Esse que é o problema. Porque jogar a qualidade Ele tem. vive. Isso, ó, Não coisa é séria. craque. Ele vive no mundo dele. É isso aí, é o mundo pato. Ele tem o mundo É o dele. mundo pato. O mundo É o mundo pato. Patópolis. ele mora no, ele vive no mundo dele. E você precisa tirá-lo dessa situação para colocá-lo E para é jogar. difícil, hein? É difícil, porque já estão. Eu vi uma imagem do Chelsea, ele treinando. Eu acho que é a única imagem que tem com a camisa do Chelsea. Ele fez um né? gol de Não, o dia da apresentação foi esse aí. O dia que ele Eu foi acho que é isso apresentar. aí, acabou. Você vê, ele passou pelo Chelsea, gente. isso aí. Ele teve no Chelsea. Ele tá falando do Chelsea. E não aconteceu nada. Teve no Milan também. Não, mas o Milan ele foi razoável, né? Ele teve uma época boa no Milan. Ele teve uma passagem, uma épocazinha. Mas depois que ele saiu do Milan, caramba, ele teve no Chelsea e não aconteceu nada. Olha aqui Teve um jogo do São Paulo, Benja, no Campeonato Paulista, se eu não me engano foi contra a Ponte Preta em Campinas. O Pato, o São Paulo tinha tomado um gol, acho que no começo da partida. foi aquele que ele não sabia. O Pato falou, acabou comprometendo esse gol no final. O gol tinha sido no começo do jogo. Ele vive no outro mundo, cara, é verdade. Esse no primeiro minuto. Esse Não, mas às vezes se bobear, o mundo que ele vive é muito melhor Pode que o ser. nosso. O nosso tá Pode complicado, velho. Olha, o Iago, ele fala que o Pato do Flamengo não daria certo. Já é um time sem alma. E contrataria mais um morto, deixa ele longe do meu Flamengo. Tá aí. Se a gente for ver as opiniões, o que eu acho é o seguinte, assim, os times brasileiros têm milhões de torcedores apaixonados e que gostariam que o cara se dedicasse de corpo e alma ao seu time. E ele não tem esse perfil, não é nada pessoal, mas ele não tem esse perfil. E eu não acho legal essas cavadas. Acho que o clube tem as suas necessidades.
E aí, pontualmente, Mas você acha que ele está enxergando essa possibilidade? Eu não acho que ele está enxergando essa possibilidade. Ele está cavando. Se ele está querendo voltar, é porque ele não está satisfeito lá. Por algum motivo. Ou porque não está jogando, ou porque é longe, ou porque é feio, ou porque não recebe, ou saudade. Enfim. Mas não sei se ele tem esse tipo de sentimento, não. Saudade? Eu acho que ele não tem nem sentimento, mas... Olha pelo aqui. que eu vejo... É impossível, cara. Olha aqui. O Thiago, São Paulo, juro, eu tenho a mesma sensação do Edmundo. Publicou um videozinho, alguma coisa hoje, não foi? Não, então eu vou falar do videozinho já. Antes do videozinho, o Thiago Tunzini, o Edmundo. Ô Benja, eu sou corintiano, mas não canso de dizer, Edmundo foi o maior jogador que vi jogar. Eu matava aula para ver jogos da Fiorentina. Animal mais Batistuta, que também jogou muita bola. O nome dele é Thiago? Thiago Tonzini. Eu matava a aula por outro motivo, Thiago, mas... Qual? Jogar bola na rua. Mas não faz isso não, tá errado. Pô, mas ele te adora, ó. Obrigado, Thiago. Um grande abraço. O São Paulo publicou um videozinho. Ô, Pascoal, o Cicinho vai voltar pro São Paulo? O Cicinho sofreu com muitas contusões agora lá em Porque olha esse Brasília, vídeo aí. Olha esse vídeo, então, Tem José. 37 Mano, anos, já teve olha lá. 2 passagens pelo São Paulo. Que isso? O que é isso? Deixe seu recado. A pessoa com quem você quer falar vai ouvir gratuitamente ou você só paga a ligação após o sinal. Você ligou para o Cicinho, mas no momento não vou poder atender. Você ligou para o Cicinho, deixe o recado que eu retorno pra você. Isso aí, pra quem não lembra, na época que o Cicinho jogava, essa secretária eletrônica dele ficou famosa por causa dessa musiquinha. Agora, o São Paulo, de repente, vai trazer o Cicinho para fazer uma despedida, tipo no Paulista, igual o Sheik no Corinthians. É para ele anunciar a aposentadoria dele no São Paulo. O que é isso? Eu acho que deve fazer uma homenagem, né? Porque se o São Paulo está pensando em trazer o Cicinho, mesmo para jogar uma partida oficial pelo São Paulo, eu acho que o São Paulo está ficando louco. Respeito o passado do Cicinho, respeito o passado dele. Ele teve muitos problemas fora de campo, respeito a situação dele. Ele estava cuidando de uma fazenda lá no interior de Goiás e tudo. Agora, não dá mais para o Cicinho. Ele está jogando no Brasiliense. Está jogando no Brasiliense. Estava, fez rescisão amigável do contrato. Ele teve muitos problemas de lesão. Ele tem 37 anos. Eu gravei aqui com o Benja ano passado, se eu não me engano, com ele. Eu me lembro. Foi uma coisa surreal aquela entrevista, porque ela parou em 63 países. Até porque ele jogou no Real Madrid, jogou na Itália, né? Jogou muito. E ele, e tudo começou porque ele falou na entrevista, a frase é dele, não é minha. Começou na Roma, eu bebia até cair. E é eu isso bebia mesmo. até cair. Que ele chegava no Real Madrid, na Roma, que ele tomava todas e não tinha, que tinha chegado ao alcoolismo. Tinha virado alcoólatra. Então, ele teve muitos problemas. Acho que recuperou dos problemas, parabéns. Passa a ser um exemplo. Agora, o Cicinho é um ex-jogador, gente. O Brasiliense, com todo respeito ao Brasiliense, já fiz muitos jogos do Brasiliense na minha vida. O Brasiliense, se ele não conseguiu jogar no Brasiliense, ele não vai conseguir jogar no São Paulo. Então, assim, se o São Paulo quer fazer uma homenagem para ele, quer fazer um jogo festivo, ok. Agora, falar, vou trazer o Cicinho e vou colocar ele num jogo do Campeonato Paulista, eu acho que não. O Grêmio trouxe o Leonardo Moura e o cara tá lá, o Léo Moura. Não, mas é diferente. Tava jogando, né? É diferente. Não, mas o Cortez é garoto. O Cortez era uma questão de uma conversa. Porque o Cortez, desde que nasceu no Nova Iguaçu, o Cortez já mostrou estava jogando no Santa Cruz. Agora, o Cicinho tá com quantos anos você falou, Beto? 38? Não dá mais. E o Cicinho tá jogando também. Não dá mais. O Sheik tá com 39. Mas o Sheik também, eu acho que o Corinthians ia trazer ele para fazer uma homenagem. Porque eu não vejo o Sheik jogando em alto nível no time do Corinthians. Dá pro Cicinho jogar, mano? Então, cara, para analisar, o São Paulo hoje, o titular da lateral direita é o Militão, que é um Então, zagueiro já vi que você vai falar barra que dá. volante. É isso que eu ia falar. Não, vamos o São Paulo tá contextualizar. atrás de lateral direito. Vamos lá, é um zagueiro barra volante que é o Militão, tá improvisado. O São Paulo se desfez do Bufarini porque não deu certo. Aliás, Mandou pro ontem, Boca. não conta nada pra ninguém, ele jogou de segundo volante ontem. Pois é. Amassou o jogo. E já jogou Bufarini. assim, Jogou também bem naquela pra época caramba do São de segundo Lourenço. volante. É idolatrado pela torcida do Boca. Do Boca. Agora com relação ao São Paulo, o Bruno
quando solicitado, também não deu conta do recado. Então o São Paulo hoje tem um zagueiro improvisado ali pelo lado direito, o Bruno é um cara que não agrada. Que é volante, o Araruna é um outro cara também adaptado na função. Talvez, ô Pascoal, diante, e inclusive não sei se o Dorival Júnior tem alguma ingerência talvez aí nesse pedido, mas não sei. O que pode ser um jogo festivo, dependendo da situação aí que o cara apresente dentro de campo, se ele estiver fisicamente apto, eu não sei também, até o próprio Theo, ele lembrou bem, falou, pô, no Brasiliense, é um time que já está pensando para encerrar a carreira. O cara sair do Brasiliense e voltar para o São Paulo, sair, sei lá, do bar e ir pro Fazano jantar. É o caso do Léo Moura indo pro Grêmio, cara. Então, eu acho que é um caso muito parecido. Mas pode ser, Flavinho, diante da escassez também de bons jogadores que temos hoje no futebol brasileiro. Daqui a pouco o Cafu também vai ser chamado. Para pra pensar, lateral direito da seleção. Mas o Cafu é possível jogar. Joga mais. Lateral direito da seleção. O Daniel Alves é o titular absoluto. Quem é o reserva do Daniel Alves? É o Danilo? É o Fagner? Não existe um outro cara que você fala, pô, esse cara quando o Daniel Alves parar é o cara que vai nem de lateral tá jogando. Então, mas você para pensar... Então, você joga? Eu acho que eu não tava vendo, Beija. Seria injustiça da minha parte falar o Cicinho vem pra jogar. Fisicamente, se você olha pra ele, olhando, não, cara, mas... ele tá bem pra caramba. Tá bem. Tá bem. Pela escassez de laterais direitos aqui no futebol brasileiro, eu acho que o Cicinho pode ser uma alternativa. Se o Cicinho for contratado pelo São Paulo, é pra jogar no time do Raí, Ricardo Rocha, Lugano. Naquele outro time ali, ele tem vaga. Porque aí ele vai poder passar a experiência dele, conversar com o pessoal no dia a dia, enfim, mas dentro do campo não dá. O cara teve problemas de joelho, ele tem 3, 4, 5 anos que não joga. Ele chegou a encerrar a carreira e voltar? Chegou a encerrar a carreira e voltar. Chegou. Não sei qual é a intenção ali do São Paulo com aquele vídeo. Talvez fazer uma homenagem pro Cici, que foi campeão mundial com o São Paulo. Merece. Poxa, aí é mais do que merecido. É justo se fazer uma homenagem. E eu até gostaria que ele fosse contratado para esse outro time e que tivesse uma função nas categorias de base. Porque o São Paulo tem um CT de Cotia, maravilhoso, mas revela muito pouco. Ou pelo menos tem muito poucos jogadores atuando no time principal. O São Paulo se tornou na última década time comprador. Agora, com o Dorival tá tendo um pouquinho não mais. Revelador. Com o Dorival tá tendo Essa semana o pau comeu nesse programa, porque o Sormani cansa de falar que o elenco de São Paulo foi mal elaborado. Mal montado. Porque é por exemplo, um meio de campo pesado, Jusilei, Petros, o Sormani fala que o Diego Souza não pode jogar de 9, e tem o Nenê, e que o Dorival não pediu os caras. Foi mal montado esse time de São Paulo? Esse meio campo de São Paulo é pesado? Olha só, tem algumas coisas que precisam ser pontuadas. Mal montado talvez não seja a melhor palavra. Mas não foram os jogadores que o Dorival pediu. O Dorival queria jogador de velocidade e deram jogadores mais técnicos. Tinha a possibilidade... Quando o Nenê... Acho que tudo tem explicação, se é que tem explicação. No futebol tudo tem explicação. Se é que tem. Mas essa explicação às vezes não convence. Não convence. Com a saída do Lucas Prato, você precisava cobrir essa ausência. Se achou que eu tenho uma opinião formada sobre o Diego Souza, por exemplo. Eu vou dá-la. Se achou que ele podia ser o centroavante para substituir o Lucas Prato. A gente via, com todo respeito ao Diego Souza e ao esporte, a gente via quando ele fazia gol. Quando ele jogava mal, quando ele perdia. A gente não vê o esporte. A gente vai falar do esporte aqui. Ele não jogava de centroavante. Aí pode ser um erro. O André de centroavante. Aí pode ser um erro. A chegada do Nenê foi porque havia uma possibilidade de romper com o peruano lá, o Cueva. Ou ele ia ser vendido, ou ele não jogaria mais pelo São Paulo pela indisciplina. Até se atrasou na apresentação. Atrasou 6 dias na apresentação. Aí, depois, vem o Valdívia, que ele pediu. Então, assim, não dá para dizer que foi feito tudo errado. Porque eu entendo, com todo o desequilíbrio, falta um lateral direito de ofício, mas aí é a opção do Dorival, porque o lateral tem lá. O Bruno pode não ser a 8ª maravilha do mundo, mas é bom jogador. E foi ao São Paulo porque se destacou no Fluminense. Mas a defesa eu acho excelente. Com o Anderson Martins, com o Rodrigo Caio, com o Arboleta. O Anderson Martins ainda está naquela fase. Não, ainda está machucado, mas... Ele está com problema nas costas. Nós estamos falando de grupo, né? Nós estamos falando de grupo. Aí você vai para o meio campo, tem Petros, Jusilei
e O Hudson tá amassando a bola, hein? 3 volantes. Aí você tem 3 meias excelentes. Você tem jogador do lado do campo, que é o Marcos Guilherme, tem o Brenner, que é muito bom jogador. O Brenner foi ser usado de centroavante, que é a posição dele. E ele foi bem nesse meio de semana. Não acho que seja mal montado. O que aconteceu, rapidinho para terminar, o que eu acho que aconteceu foi a estratégia do Dorival Júnior se perdeu. Porque ele estreou com o time reserva para poder deixar o time titular treinando. Aí o que aconteceu na estreia? Perdeu em casa. Aí as críticas vieram em função dos últimos 10 anos do São Paulo, e aí ele se perdeu. Começou a escalar por nome e não por convicção. Com os caras voltando fisicamente, por exemplo, ele falou isso. Por nome e não por convicção. O Diego Souza, ele tirou o Diego Souza desse jogo porque ele estava jogando há 10 partidas seguidas. E aí eu entendi que as reuniões que estavam sendo feitas entre a comissão técnica e diretoria era para dar respaldo ao Dorival Júnior. Esse respaldo foi dado e aí ele botou em campo, não é porque ganhou não, tá? Mas ele botou em campo o time que ele idealiza. Cueva na armação. E o São Paulo respondeu. Então eu acredito que o São Paulo vai ter um futuro melhor do que foi esse início de temporada. Só para dar subsídios para vocês, o Cicinho tinha jogado a última vez em abril de 2016. Aí ele teve o problema da contusão. Nesse ano, ele só participou de um jogo na Copa Verde contra o Atlético Itapemirim. Quer dizer, é ex-jogador, gente. Fica mais difícil da gente defender, mano. Por isso que eu acho que se for para prestar uma homenagem, legal, para jogar. Mas esse vídeo não é meio que para sentir a torcida? Porque esse tipo de repercussão... Uma entrevista escrita. Não, esse vídeo foi postado. Tô falando do Pato, esse vídeo aí que foi postado, eu acho que é para sentir até um pouco da torcida, porque eles sabem que vai gerar repercussão, ou negativa ou positiva. O que o pessoal tá falando dependendo aí, do que acontece, o torcedor de São Paulo tem um carinho enorme pelo Cicinho. Mas Aqui o todo mundo torcedor tá de São falando Paulo só com do essa Pato. obsessão por esse jogador também, vou te falar um Pois saco, é. hein? Putz. Lugano. Todo é Lugano. É Pato, é Hernanes, Então, o Hernanes foi bem. Não, eu sei. Chega, Mas já aí o teve um Hernanes que sai, criticou, parece você não que precisa o mundo vai criticar acabar, também. entendeu? Um já Quem mais? criticou. Pediram o agora Kaká no Cicinho. final do ano o Kaká para, não, o Kaká não para, volta. Tem o Luiz Fabiano que tá lá treinando. Luiz Fabiano, por favor, volta. tem o Luiz Fabiano. Faz um time de master, cara. Bom, vamos ver quem tá mandando mensagem.